Olá, para você que está acompanhando a programação da TRT-FM, eu sou Karine Arruda e começa agora mais uma edição do TRT Entrevista. Uma pesquisa feita pela OMS, Organização Mundial da Saúde, registrou cerca de 700 mil casos de suicídio no mundo por ano, ou seja, uma morte a cada 100 pessoas. Para falar sobre esse tema, em alusão ao Setembro Amarelo, hoje nós estamos aqui com o consultor e palestrante Felipe Guttens. Felipe, seja muito bem-vindo ao TRT Entrevista. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Perfeito. Felipe, para a gente começar, quais os principais sinais de alerta de que alguém pode estar enfrentando problemas relacionados à saúde mental? Bom, Karine, eu acho que eu vou falar como alguém que já passou, por um problema mais sério, vamos falar do ponto de vista de saúde mental, de alguém que estuda bastante o assunto, me foco bastante no assunto felicidade e bem-estar, mas não sou um psiquiatra, não sou psicólogo. Como um curioso no assunto, alguém que já passou por isso, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado quando as pessoas estão se isolando, estão enfrentando um momento de tristeza muito intensa, e isso levando ao uso, às vezes, excessivo de algum tipo de droga, São, sim, fatores que deve se observar, para que se busque o auxílio a alguém da família que está passando por isso, ou mesmo alguém que entenda que possa estar passando por um momento de maior dificuldade, que procure ajuda, Às vezes eu vejo uma certa preconceito das pessoas em relação a buscar ajuda quando a gente está falando de saúde emocional, e gosto de dizer sempre que às vezes a gente não precisa esperar estar passando por um momento de maior dificuldade para olhar para dentro, Acho que todas as pessoas deveriam, por cuidado mesmo, olhar para dentro e ter algum tipo de rotina de autocuidado emocional, fazer terapia, fazer algum tipo de meditação, yoga, alguma coisa que vá fazer com que a pessoa comece a ter um acesso maior assim ao seu eu. Perfeito. E Felipe, a gente falou sobre esse preconceito, esse estigma. Isso pode atrapalhar não só a procura por ajuda, mas também por um tratamento futuro. Pode-se dizer que sim? Infelizmente, eu vejo que muita gente ainda tem um preconceito grande quando a gente está falando em saúde emocional, Principalmente os homens, Eu, como uma pessoa que estuda muito na área, para me ferramentalizar, para trabalhar com bem-estar nas organizações, eu faço muitos cursos, E esses cursos, de alguma forma, também são cursos que me ajudam, no meu autoconhecimento. E recentemente eu fiz 2 cursos. Um tinha 30 pessoas e o outro umas 40 pessoas. Eu era o único homem, Então eu vejo um preconceito maior masculino, de querer buscar o autoconhecimento, de querer se cuidar, do que as mulheres. Então fica aqui até um alerta e um convite para os homens. Vamos olhar para dentro, que sobre si, é tão importante a gente nos conhecer. E às vezes os homens, por preconceito, por uma visão assim um pouco mais machista, não quer fazer esse tipo de caminhada, O bate-papo de hoje é com o consultor e palestrante Felipe Guttens. Estamos falando sobre saúde mental em alusão à campanha Setembro Amarelo. Felipe, continuando o nosso bate-papo, tem alguma estratégia que seja eficaz para lidar com o estresse e a ansiedade no dia a dia? Uma coisa que, para mim, foi uma mudança de chave, e quando a gente está falando em ansiedade, estresse, e que me ajuda muito até hoje, é a gente entender que a ansiedade é medo. A ansiedade é medo de algo no futuro que a gente não tem certeza exatamente do que é,
né? É em relação a alguma incerteza. Quando eu tenho consciência, né, de que eu estou ansioso, eu estou com medo de algo, eu posso, a partir de então, tentar buscar a resposta do que eu estou com medo, né? Quando eu tenho ciência de qual desafio está me deixando nesse estado, eu posso começar a buscar preparação para aquilo. E eu posso, muitas vezes, também desconstruir esse desafio, porque, na maioria das vezes, quando a gente olha para um desafio que a gente tem à nossa frente, a gente tende a superestimar ele um pouco. Eu costumo perguntar, assim, em palestras, workshops, né? Quantas vezes você, diante de algo, procrastinou, não fez o que precisava fazer, e quando chegou naquele momento que não tinha mais escolha, fez, agiu e percebeu que era muito mais fácil do que imaginava, né? E as respostas são: se eu soubesse que era tão fácil, eu teria feito antes. A gente tende a superestimar os nossos desafios. Então, ter a consciência que a ansiedade é medo nos ajuda muito a partir daí, começar a buscar o que eu preciso aprender para lidar com esse desafio, e começar a poder perguntar: será que esse desafio é do tamanho que eu imagino? Felipe, e a saúde mental está atrelada a vários locais, vários ambientes, relacionamentos, e falando sobre isso, seja na escola, na faculdade, em casa, no trabalho, onde for, qual que é a importância de um ambiente saudável? O ser humano é relacional, né? A gente não existe um ser humano saudável emocionalmente isolado, né? Então, todos esses ambientes onde existem relações, ele vai ser saudável quando essas relações são positivas, né? Onde a gente entende que a gente está numa rede de proteção, né? Então, seja no trabalho, na escola, em casa, a gente... Uma das coisas que são importantes, claro que essa resposta dá um livro para responder, mas se eu for pegar um ponto que eu acho que é bem importante, é a gente ter um ambiente de segurança, né, onde o indivíduo saiba que naquele lugar ele é apoiado, naquele lugar ele pode mudar de ideia, naquele lugar ele pode dar opinião, naquele lugar ele não vai ser ridicularizado, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente pensar, assim, de como fazer um lugar ser um ambiente de trabalho, enfim, um lugar onde a gente vai ter desenvolvimento emocional, não adoecimento emocional. Então, cultivar essas relações, essas redes de apoio, as relações genuínas, não baseadas em interesse. O bate-papo de hoje foi com o consultor e palestrante Felipe Goptens. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite, e também seu documentário que está sendo lançado por agora, é isso mesmo? Isso. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Exato, agora nesse mês de setembro, no dia 28, o documentário Vida Mais Leve, é um documentário que fala sobre saúde emocional. Ele responde 3 perguntas: o que é a ansiedade, por que ela acontece e como a gente pode lidar com ela. Nesse documentário eu entrevistei muitas pessoas de diferentes áreas do conhecimento, mas sempre relacionadas à saúde emocional, para trazer luz sobre esse tema, né? Então ele vai estar nas principais redes de streaming aí a partir do dia 28. Maravilha, obrigado, Felipe. Você ouviu o TRT Entrevista. Para você que chegou no finalzinho da edição de hoje, não se preocupe. A programação contará com reprises e você também pode acessar nas nossas plataformas. No Spotify, pesquisando por TRT de Mato Grosso, ou no YouTube, no @TRTFM 104.3.